Olá, meus queridos. Sextou e isso significa que agora nós temos o Giro da Jana, o Janaflix, mas hoje em um formato um pouquinho diferente. Daqui a pouco eu te explico em que a gente vai mudar e eu quero seus comentários. Antes disso, vamos lá para a vinheta. Bom, como vocês sabem, a ideia do Giro da Jana sou eu comentando as atualidades, os acontecimentos mais recentes que podem motivar provas de redação, para concurso, para Enem, para vestibulares, que podem motivar a sua conversa no boteco no fim de semana, e a partir disso eu indico filmes e documentários sobre os assuntos. Esse é o formato geral, mas recentemente eu recebi esta sugestão de Rodrigo, vulgo, meu estrategista, meu produtor, meu cinegrafista, meu tudo, no final das contas. Ele me mandou algumas notícias e falou assim: eu leria essas mensagens no modelo bem Casimiro reagindo, somos aqui seguidores de Casimiro, obviamente, bem orgânico, bem espontâneo. O que eu fiz? Rodrigo me mandou esses links, eu simplesmente salvei esses links no navegador e eu nem olhei quais links são. Então eles estão lá no meu navegador, eu vou clicar aba por aba e vou reagir de uma maneira bem orgânica, bem espontânea. Mas eu queria destacar uma advertência que ele colocou aqui. Solta seu coração, se entrega sem arrumar processo. Vamos testar o formato e ver a receptividade do público. Então, eu já conto com os senhores para duas coisas. Comentarem aqui embaixo se vocês gostaram desses comentários mais orgânicos, mais espontâneos, sem grande planejamento. E o segundo, quando eu for presa, quando eu for processada, eu gostaria de contar com a ajuda financeira dos senhores para pagar o meu advogado. Posso contar com vocês para isso? E eu já deixei até uma imagem pronta aqui para, na necessidade de me resguardar da visita do senhor processinho, eu poder usar uma imagem, né? Essa aqui é uma imagem que toda vez que eu não quiser me comprometer, eu vou usar essa imagem, ok? Aqui são mensagens do meu advogado, do meu pastor, do meu gerente de banco, da minha mãe, da minha amiga, e eu tenho uma outra versão dessa imagem que traz também os aconselhamentos do meu pai de santo. Então, toda vez que esta imagem aparecer, é porque é melhor eu ficar calada e não produzir prova contra mim mesma, ok? Beleza, então vamos aproveitar, já que você já está aí preparando o Pix para me ajudar a pagar o meu advogado, já curte o canal, já ative as notificações, já deixa um comentário, deixa um like. Coopere com esta produtora de conteúdo, ok? Bom, voltando. Eu simplesmente peguei os links que o Rodrigo selecionou dos acontecimentos desta semana e coloquei as abas aqui. Vocês vão ver que tá do jeitinho que tá na mídia e os links ficam aqui embaixo disponíveis para vocês. Vamos comentar então. O primeiro é TCU, Tribunal de Contas da União, decide reverter a decisão de Nardes, do juiz Nardes, e determinar a devolução imediata de joias. Ah, ok. São as joias que estão com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teriam sido presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Parte dessas joias ficaram presas no aeroporto de Guarulhos, porque um auditor da Receita Federal achou meio estranho umas joias escondidas, pelo menos pareciam escondidas. Essas joias, elas pareciam estar escondidas dentro de uma escultura de cavalo, e esse auditor da Receita Federal parou essas joias. Entretanto, há joias que estão na posse do senhor Jair Messias Bolsonaro e de sua esposa Michele Bolsonaro. E aí esse juiz, o Nardes, determinou que essas joias fossem devolvidas. Afinal de contas, se elas são um presente do governo da Arábia Saudita para o governo brasileiro, elas pertencem ao governo brasileiro, não é mesmo? E não ao casal Bolsonaro. Ok. Nessa decisão, o Nardes também determinou que Bolsonaro e seu ex-ministro sejam ouvidos nas investigações.
considerando o elevado valor dos bens envolvidos, 16 milhões de reais, se não me engano, e ainda a possível existência de bens que estejam na posse de Jair Bolsonaro, conforme noticiado pela imprensa, eu entendo importante determinar que o responsável preserve intacto, na qualidade de fiel depositário, guardador mesmo, até posterior deliberação desta Corte de Contas, abstendo-se, ou seja, não usando, dispondo ou alienando qualquer peça. Ou seja, o Bolsonaro vai ter que ficar com essas peças que estão com ele de boa. Não pode mexer com elas, não. Ok, achei interessante esse juiz, né? Eu acho muito interessante que o conjunto de joias que está em poder do Bolsonaro tem relógio, abotoaduras, anel, caneta e uma espécie de rosário que é utilizada em algumas religiões islâmicas, chamada de mosbarra, tá? Essa notícia é interessante porque mostra que a justiça está de olho no findado a essas coisas públicas. E eu não consigo não ser professora, eu gostaria de mencionar para os senhores que algumas pessoas, não estou falando que eu, mas algumas pessoas afirmam que o presidente Jair Bolsonaro estar de posse dessas joias seria uma atitude pouco republicana. E aí a gente talvez possa usar o conceito de republicanismo em oposição ao conceito de patrimonialismo. Muitas pessoas falam sobre isto. Eu destacaria dois, autores que falam sobre republicanismo versus patrimonialismo, numa perspectiva estrangeira, o Max Weber, e especificamente aplicando isso ao brasileiro e aos, no plural, governantes brasileiros, o Sérgio Buarque de Holanda. Né? Vamos ficar com foco ali no Sérgio Buarque de Holanda. No termo república, a gente tem a origem res, que significa coisa, pública. Pública. Então, o indivíduo que é republicano é aquele que zela pela coisa pública, pelos interesses públicos. E o indivíduo que não é republicano, ele é patrimonialista, seria o indivíduo que trata a coisa pública, por exemplo, os presentes públicos, o cargo público, os privilégios públicos. Coisa república não, né? Como se fosse privada, né? A ideia de patrimonialismo seria a ideia de pegar algo que é público, que tem a ver com a população brasileira como um todo, o seu cargo, as joias que lhe foram dadas de presente por algum outro governante e tomar posse para benefício próprio ou das pessoas que fazem parte do seu círculo mais íntimo. Então, algumas pessoas afirmam que essa atitude do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro em relação a essas joias dadas pelo governo saudita seria uma atitude pouco republicana, seria uma atitude que revelaria o seu patrimonialismo, esse tipo de comportamento caracterizado por tratar a coisa pública como se fosse privada, em benefício dos interesses e das relações privadas. Então, vou pôr aqui interesses e relações privadas. Perfeito. Ok. Primeira notícia, acho que está suficientemente comentada. Se você tem um comentário, uma opinião sobre a primeira notícia, fique à vontade. Vamos para a segunda notícia. Em 2022, o Brasil importou 5,3 bilhões da Arábia Saudita, um recorde na relação bilateral. O governo Bolsonaro é bastante íntimo do governo saudita. A gente pode se perguntar se é um acaso que o governo Bolsonaro tenha recebido um presente tão
corpudo, esse é um excelente adjetivo, né? 16 milhões de reais é bastante presente. E a gente pode ver, né, se perguntar se eventualmente todo esse dinheiro tem alguma coisa a ver com um privilégio dado aos negócios com o governo saudita. Beleza, vamos avançar. Impactos da crise climática no campo podem deixar brasileiro com menos feijão no prato, diz pesquisa. Parece que a produtividade das lavouras tem caído, né? A gente tem menor produtividade das lavouras devido à crise climática e um aumento da demanda pelo produto. Afinal de contas, a gente tem uma população que andou passando por um processo de empobrecimento e que come mais feijão em oposição ao consumo, por exemplo, de proteínas animais. E aí, gente, eu acho muito interessante essa notícia pelo seguinte: as pessoas tendem a acreditar que as crises climáticas, a crise climática, ela vai ter consequências só a longo prazo. E, na verdade, a gente já vê hoje as consequências da crise climática. A menor produção, por exemplo, da lavoura de feijão, o encarecimento, né, do produto feijão, que é uma das bases da alimentação do brasileiro, e como isso pode piorar a situação de insegurança alimentar pela qual o Brasil passa desde 2020. Na hora em que eu vejo isso daqui, eu penso, por exemplo, no conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes, plantar hoje, produzir hoje, sem prejudicar a sobrevivência das gerações futuras. Então, eventualmente, o estilo de vida contemporâneo, que tem, por exemplo, a emissão de diversos gases que favorecem o efeito estufa, isso esteja impossibilitando a sobrevivência das gerações futuras. Então, aqui, pesquisadores já têm uma proposta de intervenção, sugerem investimento na geração de grãos mais tolerantes às altas temperaturas entre as possíveis soluções. E aí eu me pergunto se isso não é enxugar gelo, lidar apenas com as consequências, as alterações climáticas, né? Fazer com que o feijão seja mais resistente ao calor, do que ir na origem do problema, a existência de um sistema capitalista de produção e de consumo que faz com que haja alterações climáticas. É o famoso enxugar gelo. Próxima notícia. Ok. Nicolas faz discurso transfóbico na Câmara no Dia da Mulher, né? O Nicolas é o nosso querido deputado federal aqui por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e ele fez um discurso profundamente transfóbico hoje na Câmara. Lembrando, não sou eu que estou lembrando isso, na verdade é a notícia, que transfobia é crime e pode ser punida com até 3 anos de prisão. Parece, pelo discurso do Nicolas, que ele considera que a pauta trans, inserida, óbvio, dentro da pauta LGBTQIA+, seria uma forma de imposição, né? Eu acho que ele acredita na chamada ditadura gaysista. Eu gosto muito desse nome, ditadura gaysista, né? Ele falou, por exemplo, isso aqui. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar em posição de uma realidade que não é a realidade. Então, eu acho que, eventualmente, esse fato, né, ele fala por si só, né? Eu acho que, como a gente está falando aqui do Janaflix, valeria a pena, vou até colocar no Deus Google aqui, ó, o Nicolas e vocês que estão aí me assistindo, assistirem a um documentário que tá na Netflix, que fala de uma das maiores líderes do movimento de reconhecimento da população trans nos Estados Unidos e que, obviamente, influenciou muito no Brasil, que é a história da Marsha P. Johnson. Então, eu estou colocando aqui no Deus Google Marsha P. Johnson. E tem um documentário sobre ela disponível na Netflix, tá?
Então, se vocês quiserem, tem lá Morte e Vida, de Marsha P. Johnson, um documentário de 2017, que está disponível na Netflix. E, entre outras coisas, a Marsha P. Johnson é uma das responsáveis pela revolta de Stonewall, que era o nome de um bar gay que sofria violências constantes, e isso deu origem, né, o dia em que essas pessoas se revoltaram contra as violências constantes, isso deu origem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. Então, acho que vale a pena os senhores darem uma olhada nesse documentário que se chama Morte e Vida, de Marsha P. Johnson. Ó, hoje a Netflix acontecendo aí. Tudo no improviso, hein, gente? Documentário lindo, tá? Mostra o quanto que a gente já luta há muito tempo e parece, acho que ainda tem bastante coisa para lidar. Próxima notícia. Fim do Gatonete. A Anatel e a Ancine se unem para combater pirataria de TV paga. Eu vi essa notícia. A Anatel andou tirando do ar vários desses aparelhos que o pessoal chama de gatonete, né, cinema em casa, entre outros. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, anunciaram uma parceria para combater a pirataria de conteúdo audiovisual na internet e em aparelhos sem autorização da agência reguladora, serviço conhecido como gatonete. É uma ideia de iniciativa, de proposta de intervenção para o combate à pirataria no Brasil, e vocês que me acompanham aqui no YouTube e em outras redes sociais, vocês sabem que eu sou completamente contra a pirataria, né, jovens? Eu tô super feliz com essa medida. Não vou pedir para ninguém falar se tem gatonete em casa. Por quê? Porque eu tenho um negócio chamado responsabilidade jurídica. Mas você conhece alguém que tem gatonete em casa? Aquele aparelhinho assim, normalmente redondinho, né, pretinho, em que você tem acesso aos diversos canais de streaming? O que você acha das pessoas que têm gatonete em casa? É um absurdo, não é mesmo? Próxima notícia. O governo anuncia reajuste de 39% no valor da merenda escolar. Bolsonaro chegou a vetar um aumento das verbas destinadas à alimentação dos estudantes. Eu acho que isso aqui se encaixa, por exemplo, numa discussão sobre a insegurança alimentar e nutricional no Brasil. E há alguns anos atrás, alguns professores apostavam na discussão dentro da prova de redação do Enem acerca da alimentação escolar no Brasil. Eu acho que reajustar o valor da merenda escolar é imprescindível. A gente tem que se lembrar que várias crianças têm como sua principal e às vezes única refeição a refeição que é feita nas escolas. Ou seja, merenda escolar é um elemento de redução da desigualdade social e de garantia... Ó, gente, eu tô na câmera errada. E de garantia da saúde das nossas crianças. Eu não tenho nenhum comentário a mais para fazer, além de... Excelente medida, né, gente? Tô aqui pensando... Excelente medida. O governo Bolsonaro tinha vetado esse aumento. O governo Lula aprovou o reajuste. Massa, né? Bom, uma outra notícia. Igreja Universal pede inquérito, ou seja, investigação contra o repórter que revelou 33 bilhões em doações bancárias. A organização religiosa não contesta a informação dessas doações suspeitas, mas tenta constranger o jornalista Gilberto Nascimento a revelar a sua fonte. Ou seja, a gente não se incomoda de ser meio suspeito termos levantado 33 bilhões em termos de doação. A gente acha complicado alguém falar sobre isso na mídia, né? Isso me lembra, gente, uma piada. Eu vou ter que contar uma piada aqui. Vou ter que contar uma piada. O marido
tinha uma relação com sua esposa, era uma relação monogâmica, eles eram casados no regime monogâmico, e toda vez que ele chegava em casa, ele encontrava a esposa com um outro homem no sofá. No primeiro dia ele brigou com os dois, expulsou o cara. No outro dia ele voltou, o cara estava lá de novo com a mulher no sofá. Nesse outro dia, ele não apenas expulsou o cara, mas ele xingou a mulher, xingou o cara. No outro dia, estava lá o cara com a mulher no sofá. E aí ele falou, basta, eu não aguento mais, essa situação ela é insustentável, meu amor. Nós temos um contrato monogâmico, não dá para você ficar aí nesse sofá com esse homem todas as tardes enquanto eu estou trabalhando. Vou tomar uma medida drástica. Ele vendeu o sofá. Jana, o que isso tem a ver com essa notícia? Bom, me parece que a Igreja Universal não está tão incomodada assim com a suspeita em si dessas doações, a possível ilegalidade dessas doações. Me parece que a Igreja Universal está mais preocupada em vender o sofá. Eu gosto muito dessa piada, jovens. Ela se aplica a vários casos. E a última notícia selecionada para o dia de hoje, vamos ver. Ok. Enem 2023. Opa, não era isso que eu queria fazer, não. Inscrição, datas, mudanças, edital e mais. O Enem 2023, como vocês já sabem, está marcado para 5 e 12 de novembro de 2023. As inscrições vão ser entre os dias 8 e 19 de maio e a principal mudança, na verdade, as duas principais mudanças para o Enem 2023 são: primeiro, a prova não será mais organizada pela Fundação Getúlio Vargas, vai ser organizada pela Sebrasp, que, por exemplo, organiza a prova da UNB. E a segunda notícia é que o Enem Digital não será mais realizado, pois, segundo o INEP, é uma prova cara e que teve baixa adesão dos alunos. Meus comentários: mudar para a FGV para a Sebrasp não tem automaticamente uma grande mudança, não. E se houver mudança, o INEP vai avisar e eu vou avisar para vocês aqui no canal. Em relação ao Enem Digital, eu acho que é uma medida acertada. Eu conheço pouquíssimos alunos que preferiram fazer o Enem Digital e os que preferiram fazer o Enem Digital reclamaram de ficar várias horas diante do computador. E aí eu quero o seu comentário. O que você acha de se cancelar o Enem Digital? Faz sentido? Quem de vocês fez o Enem Digital nos últimos anos? O que vocês acharam? E o mais importante de tudo, o que você achou desse novo formato do Giro da Jana, em que eu fui lendo as notícias à medida em que elas apareciam aqui, sem grandes preparos? Mas lembrando que sem grandes preparos não significa sem qualidade, não. Porque nós tivemos teoria, nós tivemos indicações de vídeo e nós tivemos opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua sugestão, o que você quer ver nos meus próximos vídeos e a gente se vê na segunda-feira. Lembrando, segunda-feira nós temos o Salvando a Sua Redação. Na quarta, Ver, Ler e Ouvir e na sexta, o Giro da Jana e o Janaflix. Acho que vale muito a pena vocês assistirem ao Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que está na Netflix, que eu tenho certeza que vocês assinam. Afinal de contas, aluno meu não usa Gatonete, né?